Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da Polícia Militar de São Paulo. A gente vai seguir trabalhando História Geral e hoje, especificamente, vamos trabalhar sobre Guerra Fria, tá certo? Dando sequência. Aqui no nosso canal, a gente vai ter aula de História Geral, História do Brasil, Geografia e Atualidades. Tudo isso até fevereiro, quando a gente vai ter lá o concurso, a gente vai estar trabalhando aqui no nosso canal. Então você que chegou até aqui, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, isso tudo ajuda muito o nosso canal a crescer. Beleza? Então quando você espalha o boato, como eu gosto de dizer, isso ajuda a gente chegar a mais pessoas também, tá certo? E dizer também que você que quer uma aula de revisão já perto da prova, a gente vai ter uma aula online, pertinho da prova lá em fevereiro, então você que quer, fala comigo através do WhatsApp que fica aqui na descrição, beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo. Gente, vê só, a Guerra Fria, ela é um período longo e que envolve muitos âmbitos da sociedade e da geopolítica mundial. Então ela é muito complexa, certo? Para a gente entender. Mas vamos começar entendendo uma coisa. O mundo que se redesenha pós Segunda Guerra Mundial, ele é um mundo novo. Como assim? Até a Primeira Guerra Mundial, a gente tem um mundo que é comandado por algumas potências imperialistas, principalmente França, Reino Unido, certo? E assim, sempre que a gente fala Reino Unido ou Inglaterra, tá? Não é a mesma coisa, mas se cair Reino Unido ou Inglaterra, pra gente tá valendo, ok? França e Reino Unido que tinham grande importância, a Alemanha que tinha uma importância grande ali também, o Japão que tinha importância grande na Ásia, beleza. Os Estados Unidos era uma potência emergente, mas era mais ali nas Américas, aqui nas Américas, né? E existia o Império Russo, que depois da Primeira Guerra Mundial você vai ter ali a União Soviética, mas ela não tem tanta a importância que ela vai ganhar depois. Pós Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria ela ganha um outro formato. Qual é o formato? O mundo bipolar. E aí eu quero que você já entenda isso. É um mundo em dois polos. De um lado, vou colocar aqui a esquerda, tá? A direita de vocês. Então, a direita de vocês é os Estados Unidos. Estados Unidos, capitalismo. Aqui a gente vai ter toda a localização, certo? Do que vai ser comandado por esse bloco, pode ser polo, pode ser bloco aí desse jeito, por esse bloco, por esse polo capitalista. Então, por exemplo, a OTAN, certo? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem a ver com uma ligação militar desses países. Do outro lado esquerdo, a gente vai ter a União Soviética, comandando os países socialistas, tá certo? Então, esses países socialistas, eles vão estar desse lado. A gente vai ter, por exemplo, no âmbito militar, como eu falei da OTAN, você vai ter o Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar dos países socialistas. Então, uma coisa que eu quero que você entenda, a Guerra Fria, ela estava colocada em todos os âmbitos da vida. Pode pensar nisso. Vou dar um exemplo. Cinema. Você deve ter assistido Rocky Balboa. Todo mundo, né? Acredito eu, assistiu, que tem, sei lá, mais de 25 anos, eu acho, assistiu. Nem que seja num horário perdido ali, assistiu Rocky Balboa. Quando o Rocky, ele vai e vence um soldado, ele é um soldado o quê? Russo. Percebe isso? Então ele vence um russo. Então a ideia dos Estados Unidos triunfando sobre a Rússia. Ah, professor, filmes russos a gente tem bem menos acesso, porque a gente vai receber filmes dos Estados Unidos. Na verdade, na sua vida inteira, muito provavelmente você assistiu mais filmes americanos do que todos os outros somados, de outros países, inclusive do Brasil, somados. Mas a gente tem, por exemplo, o Encoraçado Potemkin, que vai falar um pouco sobre a Revolução Russa também, certo? Filme soviético, tá bem? E a gente vai ter, no âmbito dos esportes, o boicote dos países capitalistas à Olimpíada de Moscou em 1980 e depois o boicote dos países comunistas à Olimpíada de Los Angeles em 1984. Pois, professor, então, o cinema, o esporte, tem a ver com a Guerra Fria? Tem. Porque era um momento do mundo onde tudo era dividido em dois lados. Ou você é comunista ou você é capitalista. Não existe essa ideia, você é meio uma coisa, meio outra. Tudo bem? Então, isso é um aspecto importante. E na próxima aula eu vou falar sobre a história do Brasil, vamos falar sobre ditadura militar e eu vou chegar a como isso interfere aqui no Brasil, tá certo? Então, fica ligado que em breve tem uma aula para falar sobre o Brasil e como isso se encaixa na Guerra Fria. Mas, falando aqui diretamente sobre contexto mundial, esse contexto global, eu quero que você entenda isso. Então, esse bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, ele vai ter essa ideia de um mundo da liberdade.
E aí eu quero que você entenda, era ganhar o ideário das pessoas. Eu quero que você seja ganho no seu ideológico. Então eu quero defender o capitalismo se eu estou aqui do lado dos Estados Unidos. Eu quero defender a ideia de liberdade, de que tudo é bom. Por isso, por exemplo, que a gente vai ter uma coisa muito importante que é o American Way of Life. Veja, é o estilo de vida americano que vai ser vendido. Quem de nós não já assistiu vários filmes onde a gente vai ver o cara que tem um carro, que tem algumas namoradas, que estuda numa faculdade legal, que vive numa casa legal, e a gente assistiu o filme e dizia, pô, eu queria ter uma vida como essa. Principalmente quando a gente é adolescente, né? Que a gente olha para quem é jovem, pô, que quer ser adulto, pô, eu quero ter uma vida como essa. Isso é o estilo de vida americano. Então não é só você vender o ideário, o produto. Eu quero vender a vida. Os soviéticos faziam isso? Com certeza. No ideário de que as pessoas não lhes falta nada. No ideário de que ali você tem uma igualdade. De que o Estado não deixa faltar nada. Isso tudo estava dentro do imaginário. Então eu quero que você entenda isso. A Guerra Fria estava em todos os âmbitos. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A segunda é adquirindo um dos nossos materiais, que no nosso caso aqui vai ser o nosso aulão, ou contribuindo através do Pix. Se o canal tem ajudado você, o Pix fica aqui na descrição. Você pode contribuir com qualquer valor, beleza? Vamos embora. E aí eu quero agora dizer uma coisa. A gente fala em Guerra Fria, mas não houve guerra entre as potências, Estados Unidos e União Soviética. Não houve. Mas houve em outros lugares, muito. Vamos lá. Primeiro, Guerra da Coreia. A Coreia, ela vai ter uma guerra civil, onde você vai ser dividido entre capitalismo e socialismo. Na verdade, em cima, socialismo, embaixo, capitalismo. Os professores, por isso que hoje em dia existe Coreia do Norte e Coreia do Sul? Exatamente. Então, a guerra aconteceu na Coreia. Guerra do Vietnã. Já escutou aquela música, Era um Garoto que como eu, mas foi pro Vietnã, fala justamente sobre esse processo de uma guerra. Então acontecem guerras no mundo todo. Os Estados Unidos vai perder a guerra do Vietnã, mas a União Soviética vai perder uma guerra no Afeganistão, por exemplo, também. Então o que significa isso? Não houve guerra direta entre elas, mas em muitos lugares houve um confronto. Em vários lugares houveram, então a gente não pode dizer, olhe cuidado com isso que a banca pode cobrar para você. Foi um período sem guerras no mundo, falso. Tiveram muitas guerras. O que não houve? Um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Isso é importante para dar uma diferença entre um e outro, ok? Então, nesse âmbito também a gente vai ter uma era de algumas revoluções. A mais próxima de nós vai ser a Revolução Cubana. 1959, Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, aquela revolução da Serra Maestra que vai tomar. Então, alguns países vão fazer suas revoluções comunistas. Então, Cuba 1959, Revolução Chinesa 1949, Revolução do Vietnã, a própria Coreia do Norte. Então, você vai ter processos de guerras e de conflitos espalhados pelo mundo todo. Tá certo? Então, veja, eu falei aqui de vários continentes onde as coisas vão estar acontecendo. Então, é um momento de extrema efervescência. E era um momento onde você não tinha muito, vamos dizer assim, uma complexidade, mas assim, se os Estados Unidos estão de um lado, a União Soviética está do outro. Ela apoia o outro lado independente. Vou usar um exemplo. Os Estados Unidos apoiaram no Afeganistão um grupo para combater a União Soviética. Que grupo era esse? Os Mujahideen. Que mais para frente, Mujahideen viraram os talibãs, que foram lá eles os responsáveis pelo ataque no 11 de setembro. Oxe, então quer dizer que os Estados Unidos incentivou o Talibã? Foi. Não processo, quando era contra a União Soviética. Não pode dar. Porque tudo que era contra a União Soviética, os Estados Unidos vai interferir. Beleza? Então esse processo é muito importante para você também entender que não é um período sem guerras. Muito cuidado com isso. Beleza? E aí, essa disputa também vai estar em outros... Então, tem a guerra, outro âmbito que dá. Corrida armamentista. E aí a gente pode casar corrida armamentista e corrida espacial. A corrida armamentista era o quê? Os dois construindo armas. Tanto é que tem uma coisa na Guerra Fria que era assim. Os Estados Unidos têm capacidade para destruir o mundo 375 vezes e a União Soviética tem capacidade para destruir o mundo 285 vezes.
Só para assistir o mundo uma vez. Mas o que é isso? Eu precisava mostrar que a minha potência ela era maior. Eu precisava colocar o meu país como sendo o mais poderoso. Eu precisava mostrar isso o tempo todo. Isso dava também muito através das armas. Então, quem tinha a arma mais poderosa, a mais rápida, tudo isso era muito colocado nesse momento, ok? E aí, a corrida espacial, ela tem a ver com duas coisas. Primeiro, propaganda. Então, o mundo parou para ver o primeiro homem pisar na Lua. E é uma conquista dos Estados Unidos isso, assim, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de mostrar que você é mais importante, isso era uma coisa também muito presente nesse período, né? A NASA, quem de nós assistiu Independence Day, tem vários filmes que mostram isso. Eu falo de filmes porque é o que é mais próximo de nós nesse processo, né? Mas a gente vai ter esse momento aí também, muito importante, isso está marcado, né? A famosa frase, né? Que é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, né? Quando pisa lá na Lua, né? Então esse processo aí também está marcado. Agora, a União Soviética, ela conseguiu fazer várias coisas. Mandou o primeiro homem para o espaço, o Gagarin, primeiro animal, o primeiro ser vivo para o espaço, que foi a cadelinha Laika, vários satélites a União Soviética colocou. Tudo isso vai ter uma importância grande na corrida espacial. Depois dessa corrida espacial gastou tanto dinheiro, só se justificava pela perspectiva ideológica, não se justificava como economia. E aí depois isso vai ser desmontado, né? A União Soviética quando desmonta e os Estados Unidos também. Como é que acaba a Guerra Fria? Quando acaba a União Soviética, certo? Então, o período ali dos anos 80 é um período de muita crise da União Soviética, sobretudo porque não acompanha o desenvolvimento tecnológico, sobretudo na época de começo de informatização e esse processo. A União Soviética ficou muito travada em alguns processos, não deu conta. E aí vai acontecer um processo de muitas rebeliões, tá certo? Nesse momento aí do mundo, certo? E aí a gente tem o grande marco da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim. Então, quando cai o Muro de Berlim, que todo mundo tem essa lembrança, mas o que era o Muro de Berlim? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Berlim vai ser dividida por 4, não é por 2, isso é interessante, mas é por 4. Mas depois ficam dois lados, oriental e ocidental. Esse momento, né, do Berlim dividida, aquele muro gigantesco, era o marco da divisão do mundo. E aí, quando o Muro de Berlim cai, aquilo vira um símbolo de que um novo mundo estaria acontecendo. Então, o Muro de Berlim cai em 1989, então esse ano completa-se 35 anos da queda do Muro de Berlim, e a União Soviética cai em 1991, tá bem? Quando você vai ter esse processo aí também de dissolução do Estado soviético. Então hoje nós temos vários países que fizeram parte da União Soviética, né? Como por exemplo Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Kosovo, vários países que faziam parte nesse processo aí também. E lembrar que nos anos 90 a gente vai ter outras dissoluções, a principal delas é a Iugoslávia, né? Sérvios e croatas, né, vão ser os dois principais povos que tem guerras, né, depois da morte do Tito. Tudo isso é bem importante nesse momento. E aí, quando acaba a União Soviética, os Estados Unidos tornam-se a potência mais importante desse período. Ok? Água. Então, dizer nesse momento que essa construção de entender o que é a Guerra Fria é importante para a gente perceber esse mundo dividido em dois, onde tudo era o capitalismo ou o socialismo. Então esse processo vai ter uma relevância muito grande para a gente conseguir compreender esse processo. Beleza, meu povo? É isso. Se gostou, deixa aquela curtida, aquele comentário, isso ajuda o nosso canal a crescer. Beleza? Tamo junto e forte abraço.